Já se passaram mais de 80 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a última guerra que realmente envolveu o mundo inteiro e também a mais sangrenta da história, tirando a vida de aproximadamente 70 a 85 milhões de pessoas. Depois disso, muitos países assinaram acordos, formaram alianças e criaram maneiras para que uma tragédia como essa não se repetisse. Mas parece que ainda não foi o suficiente. Atualmente, parece que o mundo está novamente à beira de outra grande guerra. Muitos especialistas já alertaram e muitos líderes de países estão se preparando para o pior que pode acontecer. Neste vídeo, vamos revelar os 4 lugares onde a próxima guerra mundial pode começar e por que os especialistas dizem que isso pode ser ainda mais perigoso do que todas as guerras anteriores. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso é uma grande ajuda para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. E vamos começar com a força mais óbvia e agressiva atualmente, a Rússia. De todas as grandes potências militares do mundo, a Rússia é frequentemente considerada a mais provável de iniciar a Terceira Guerra Mundial, especialmente sob o atual presidente Vladimir Putin. Nos últimos anos, a Rússia já demonstrou isso várias vezes, que não se importa com as leis internacionais, as fronteiras dos países e o direito de outros países de governarem a si mesmos. Invadiu a Geórgia em 2008, tomou a Crimeia em 2014 e mais recentemente lançou uma invasão em grande escala à Ucrânia em 2022. E à medida que a guerra se prolonga, os desejos da Rússia também aumentam. No início, Putin disse que o que ele chamou de operação militar especial, segundo ele, seria apenas uma operação limitada para libertar os ucranianos e russos no leste da Ucrânia e salvá-los de um suposto governo nazista cruel. No começo, ele estava focado apenas em 4 lugares: Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. Mas isso mudou. Com o passar do tempo, ficou claro que não era só isso que Putin queria. Agora parece que o alvo é toda a Ucrânia. Ele chegou a mencionar que a Ucrânia pertence à Rússia. Ele disse que é necessário uma zona de proteção nas fronteiras. E talvez ele queira substituir o atual governo da Ucrânia. O objetivo dele é substituir o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, por um líder que siga apenas a vontade do Kremlin, o centro do poder da Rússia. Em outras palavras, não é apenas uma guerra que está acontecendo. Esta é uma luta pelo controle de um país inteiro, agora e nos próximos anos. Apesar disso, até agora, ninguém saiu vitorioso. Ainda não houve uma oportunidade para um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. O Ocidente já tentou de várias maneiras acabar com a guerra, mas todas acabaram em nada. Uma das tentativas mais recentes veio do próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E segundo muitos, isso ainda pode piorar a situação. Em novembro, Trump lançou um plano de paz de 28 pontos com o objetivo de acabar com a guerra na Ucrânia. Mas o plano continha o seguinte: a Ucrânia deveria ceder uma grande parte de seu território para a Rússia, reduzir a força de seu exército e nunca mais tentar entrar para a OTAN. Muitos líderes na Europa se opuseram abertamente a esse plano. Segundo eles, foi dado demais para a Rússia enquanto a Ucrânia era forçada a aceitar condições que enfraqueceriam o país a longo prazo. Uma das pessoas que se manifestou foi Kaja Kallas, que disse que a pressão deve estar sobre o agressor, não sobre a vítima. Os oficiais europeus também têm outra reclamação. Eles quase não foram consultados na elaboração do plano. Segundo Felicia Schwartz, do Político, esse é um documento feito pelos Estados Unidos com contribuições da Rússia. O maior medo da Europa é este. Se aceitarem esse tipo de acordo, a invasão de um país vai parecer algo normal. E se isso acontecer, pode ser que a Rússia se sinta encorajada a atacar outros países no futuro. Esse é o receio de muitos. Se a Rússia for atendida agora, pode ser que este seja o próximo alvo. Em outras palavras, eles não querem recompensar a Rússia por invadir um país menor. E parece que esse medo faz sentido. Saiu um relatório do Instituto para o Estudo da Guerra dizendo que a Rússia não tem interesse em um cessar-fogo no momento. Segundo eles, o Kremlin e comentaristas militares russos rejeitam o plano de paz dos Estados Unidos. Está claro que a Rússia não aceitará nada, exceto a rendição total da Ucrânia.
Por isso, não é surpreendente que Vladimir Putin pareça querer continuar a guerra. Sim, a Rússia enfrenta grandes problemas, crise econômica, falta de trabalhadores e muitos outros desafios. Mas apesar disso, suas forças continuam avançando gradualmente no campo de batalha. O custo ainda é alto. Segundo relatos, mais de 1,1 milhão de soldados russos foram mortos ou feridos, e o número de tanques, veículos blindados, sistemas de defesa aérea e outros equipamentos militares destruídos ou danificados continua aumentando. Em resumo, tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão em desvantagem, mas até agora não há sinais de que a Rússia esteja disposta a recuar. Mesmo assim, Vladimir Putin já mostrou há muito tempo que não se importa muito com a vida dos soldados. Ele também não se preocupa muito com quantos soldados russos morrem, quantos tanques, aviões e veículos são perdidos. O que realmente importa para ele é o poder. Enquanto sua máquina de guerra avança, mesmo que devagar e pouco, para ele o controle da Rússia ainda está se expandindo. E isso já é suficiente para que ele continue. Por outro lado, a Ucrânia tem enfrentado dificuldades ultimamente. Eles têm problemas com a falta de soldados, escândalos de corrupção no governo, e o povo está exausto com uma guerra que parece não ter fim. Por causa disso, Putin fica ainda menos interessado em acordos de paz. Ele não apenas rejeitou as ofertas, como também se recusou a se encontrar pessoalmente novamente com Donald Trump em Budapeste. Em vez disso, ele ordenou aos seus comandantes que aproveitassem a oportunidade. O que eles fizeram foram ataques aéreos maiores, mais intensos e mais mortais contra cidades, vilarejos e infraestrutura da Ucrânia. E não parou por aí. Nos últimos meses, a defesa da OTAN também tem sido testada. Há relatos de drones russos e até jatos russos que ultrapassaram a Ucrânia e entraram no espaço aéreo de outros países como Polônia, Estônia e Romênia. Em resposta, o primeiro-ministro da Polônia alertou que seu país está mais próximo de uma guerra aberta do que esteve desde a Segunda Guerra Mundial. A OTAN também emitiu uma declaração dizendo que há um padrão de comportamento negligente e perigoso por parte da Rússia. Ações que aumentam as tensões. Ambos os lados podem interpretar mal as ações um do outro, colocando vidas em risco. Por causa disso, muitos países na parte oriental da OTAN já estão se preparando. Isso inclui Letônia, Lituânia, Polônia, Estônia e Finlândia. Todos os 5 países reforçaram a defesa nas fronteiras e se retiraram de um acordo sobre minas terrestres. Isso mostra que eles estão prontos para instalar minas e defesas, para dificultar a entrada de invasores em seu território. Por causa disso, cresce o medo de que um ou mais desses países, especialmente os 3 estados bálticos, possam ser o próximo alvo do Kremlin. Mas é possível que a Rússia esteja pensando em algo ainda maior. Recentemente, a Rússia acelerou a produção de novos mísseis hipersônicos. Esses mísseis são extremamente rápidos e podem atingir alvos a mais de 3.400 milhas de distância. Isso significa que quase toda a Europa está ao alcance deles, e até algumas partes do oeste dos Estados Unidos. Além disso, há outra coisa preocupante que a Rússia fez recentemente. Eles testaram com sucesso uma arma extremamente perigosa que há muito tempo é temida por muitos: o míssil de cruzeiro nuclear Burevestnik, também conhecido como Chernobyl voador. Esse míssil é movido por energia nuclear e, segundo a Rússia, tem alcance praticamente ilimitado. O problema é que seu design é inerentemente perigoso. Por usar energia nuclear, há alto risco de desastre nuclear em grande escala. Mesmo sem explodir, não há uma ideia clara de quão grande pode ser o dano que isso pode causar, principalmente se for usado contra a Ucrânia, nos países bálticos ou em qualquer país alvo da Rússia. Vladimir Putin está se gabando de que, por causa disso, a Rússia agora tem o arsenal nuclear mais poderoso do mundo. Por causa desses sinais, o medo de que a Rússia possa atacar um país da OTAN está ainda mais forte agora. Existe uma regra importante da OTAN chamada Artigo 5. Isso significa que, se um membro da OTAN for atacado, isso será considerado um ataque a todos os membros. E como a OTAN tem 32 países, todos são obrigados a ajudar. À primeira vista, parece que a Rússia está em desvantagem quando é 32 contra 1, mas não subestime o perigo. A Rússia ainda tem capacidade de causar enormes danos e pode pedir ajuda aos seus aliados.
Isso inclui a Coreia do Norte, o Irã e possivelmente até a China. E quando se fala da China, muitos especialistas acreditam que ela é a segunda mais provável de iniciar a Terceira Guerra Mundial. Um dos que alertaram foi Xi Jinping, um alto oficial de defesa de Taiwan. Ele alertou que se a Rússia expandir ainda mais sua agressão na Ucrânia, a China pode aproveitar essa situação para atacar Taiwan. Em outras palavras, Rússia na Europa, China na Ásia. E se isso acontecer, duas grandes crises podem explodir ao mesmo tempo. Muitos analistas também dizem que a situação em Taiwan está se tornando ainda mais perigosa. A tensão aumentou ainda mais por causa da disputa tarifária entre China e Estados Unidos e pelo esfriamento da relação entre Donald Trump e Xi Jinping. Para a China, Taiwan é extremamente importante. Pequim considera que faz parte do território chinês e que deve ser recuperado e reunificado. Nos últimos anos, a China tem sido mais agressiva em relação a Taiwan. Criticou seu governo e realizou exercícios militares com munição real no Estreito de Taiwan. De acordo com a BBC, esses exercícios são como um ensaio para um possível bloqueio que pode cortar o suprimento e derrubar o governo em Taipei no futuro. E não é só isso. Também foi visto que a China realizou exercícios militares perto do Vietnã e da Austrália e testou equipamentos que parecem ser para uma verdadeira invasão de Taiwan. Isso inclui as novas barcaças de desembarque para transportar soldados e cortadores de cabos submarinos que podem cortar a comunicação de Taiwan com o mundo. Enquanto isso, os Estados Unidos apoiam abertamente Taiwan. Os Estados Unidos fornecem dinheiro, armas e apoio político. Por causa disso, a situação está ficando ainda mais tensa e mais pessoas acreditam que um grande confronto está cada vez mais próximo. Em resumo, não é apenas uma região que está em perigo. Se Rússia e China agirem ao mesmo tempo, o mundo inteiro pode ser afetado. Muitos especialistas acreditam que a China pode atacar Taiwan em 2027. Há uma razão para esse ano ser mencionado. Será o centenário da fundação do Exército de Libertação Popular, o principal exército da China. Para a China, esse ano é importante na sua história. Mas se a China realmente tentar tomar Taiwan, isso não acontecerá sem obstáculos. Porque eles vão enfrentar primeiro os Estados Unidos. Autoridades americanas já disseram várias vezes que estão prontas para defender Taiwan, aconteça o que acontecer. A China também sabe disso. De acordo com a revista Time, atacar Taiwan é um grande risco porque pode levar a uma guerra direta contra os Estados Unidos. Mas mesmo assim, parece que a China ainda não foi impedida. Em vez disso, ela já está se preparando para um possível confronto. Atualmente, a China tem a maior marinha do mundo. Segue fortalecendo outras áreas de suas forças armadas. Eles estão gastando muito em novos mísseis e tecnologia militar moderna para se defender e, se necessário, atacar o inimigo. A China também planeja aumentar ainda mais seu arsenal nuclear, que agora está sendo usado como ameaça. Estima-se que tenha cerca de 600 ogivas nucleares. De acordo com Siddhartha Kaushal, do Instituto Real de Serviços Unidos, isso só piora ainda mais a situação dos Estados Unidos. O motivo é que, se a China e a Rússia se unirem, eles terão mais armas nucleares do que os Estados Unidos. E antes mesmo que a China possa possivelmente iniciar uma guerra mundial, há outro país na Ásia que pode ser o primeiro a desencadear uma crise. Esse país é a Coreia do Norte. Apesar de menor que outros países poderosos, a Coreia do Norte continua sendo uma potência nuclear. Nos últimos anos, a Coreia do Norte não parou de fortalecer suas forças armadas. Eles fabricam e testam mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos, ou seja, mísseis capazes de voar distâncias muito longas. Sim, muitos dos seus projetos dizem ter problemas, mas alguns podem alcançar países distantes e levar a guerra para além da Ásia. No sul da Península Coreana, a Coreia do Sul está ainda mais preocupada. Segundo Lee Jae-myung, a situação lá é muito delicada. Ele também disse que a guerra pode explodir a qualquer momento. Em outras palavras, não é só um lugar que está em perigo. Muitas regiões estão esquentando ao mesmo tempo, e se apenas um cometer um erro, o mundo inteiro pode ser afetado. Segundo Lee Jae-myung, a Coreia do Norte não quer conversar, mesmo que a Coreia do Sul ligue repetidamente para acalmar a situação. E não é só isso. A Coreia do Norte também posicionou tropas. Colocaram arame farpado ao longo da fronteira militar deles. Algo que não acontecia desde a Guerra da Coreia.
Mais perigoso ainda, várias vezes soldados da Coreia do Norte já entraram no território da Coreia do Sul. Segundo a Reuters, já aconteceram mais de 10 invasões de fronteira este ano e, em alguns casos, os soldados sul-coreanos foram obrigados a disparar tiros de advertência, conforme o procedimento padrão deles. Por causa disso, uma grande guerra se torna ainda mais possível. Basta um único erro. Se um soldado da Coreia do Norte for atingido por uma bala e morrer, Pyongyang pode retaliar imediatamente. Eles podem lançar mísseis e outros ataques em direção ao sul. Muitos temem que é exatamente isso que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, está preparando. Nos últimos anos, ele perdeu o interesse na reunificação pacífica das Coreias do Norte e do Sul. Por causa disso, a Coreia do Sul também foi forçada a mudar de direção. Eles encerraram um acordo de 2018, que tinha como objetivo reduzir a tensão militar na Península Coreana. De acordo com o relatório do The Independent, o governo de Kim Jong-un tem rejeitado repetidamente os apelos de Seul e Washington para retomar as conversas de paz, visando reduzir os programas de armas nucleares e mísseis da Coreia do Norte. Em vez disso, Kim Jong-un prefere fortalecer os laços com a Rússia como parte da política de contrariar a influência dos Estados Unidos. Ainda mais alarmante, a Coreia do Norte está ativamente ajudando a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Pyongyang enviou milhares de soldados, engenheiros e trabalhadores para lutar na linha de frente ou ajudar a consertar a infraestrutura danificada da Rússia. A Coreia do Norte também é um dos maiores apoiadores da Rússia. Enviou grandes suprimentos de munição e outros equipamentos militares para manter a máquina de guerra do Kremlin funcionando. Enquanto ajudam, a relação deles com o governo de Putin também se fortalece. Muitos especialistas estão preocupados com o que pode ser dado em troca dessa ajuda. Atualmente, a Coreia do Norte já recebeu ajuda financeira da Rússia, o que ajudou a evitar uma grave escassez de alimentos. Mas há uma preocupação ainda maior. Também é possível que a Coreia do Norte obtenha tecnologia militar moderna ou sistemas de armas avançados da Rússia, o que pode fortalecer muito suas forças armadas. E se isso acontecer, toda a região ficará ainda mais perigosa. Apesar disso, com o passar do tempo, a Coreia do Norte está fabricando e lançando cada vez mais mísseis. Não são apenas mísseis. Eles também mostraram um novo navio de guerra chamado Destroyer Classe Choi Hyun. Um grande navio de guerra que dizem ser capaz de lançar mísseis balísticos nucleares, ou seja, mísseis com ogivas nucleares que podem atingir lugares muito distantes. Por isso, os planos da Coreia do Norte ficam ainda mais perigosos. De acordo com Sean Candy Stars, um professor do King's College em Londres, é mais provável que aconteça um cenário em que a China force a Coreia do Norte a atacar a Coreia do Sul. Por quê? Porque, quando uma guerra se iniciar na Península Coreana, a atenção dos Estados Unidos será dividida e ficará mais fácil para a China agir contra Taiwan. Mas a Terceira Guerra Mundial não pode começar apenas na Ásia. Segundo muitos especialistas, o quarto e último local perigoso é o Oriente Médio. Nos últimos anos, guerras e conflitos têm ocorrido consecutivamente no Irã, Iraque, Gaza, Iêmen e em outros países. Mesmo que Donald Trump tenha tentado promover um acordo entre Israel e o Hamas, os ataques de ambos os lados não pararam. Enquanto isso, a ameaça do programa nuclear do Irã ainda não desapareceu. Em junho, os Estados Unidos lançaram ataques aéreos contra as instalações nucleares do Irã. Isso significa que eles bombardearam locais ligados à produção de armas nucleares. No início, Trump disse que a capacidade nuclear do Irã estava quase destruída, mas depois ficou provado que isso não era verdade. De acordo com os relatórios, o Irã ainda possui cerca de 1.000 libras ou 440 quilos de urânio altamente enriquecido. Um tipo de material que pode ser usado para fabricar armas nucleares. De acordo com Paulo Ingram, da Universidade de Cambridge, é provável que o Irã já tenha transferido o urânio antes mesmo do bombardeio, e as instalações realmente não foram destruídas, só se tornaram mais difíceis de acessar. O Irã foi parcialmente afetado, o que apenas reforçou seu motivo para desenvolver armas nucleares. Além disso, segundo Ingram, o Irã sente que está cercado. Por quê? Por causa dos grupos de proxy deles. Isso significa grupos que apoiam e lutam por eles, como o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza, que foram fortemente atingidos por Israel. Por causa disso,
cresce o apelo dentro do Irã para que desenvolvam armas nucleares como forma de intimidação e defesa contra os inimigos. Outro alerta veio de Andy Sterling, da Universidade de Sussex. Segundo ele, é possível que o Irã, a Coreia do Norte ou a Rússia usem armas nucleares no futuro. Ele falou diretamente: já faz tempo que vivemos sob ameaça nuclear e chegará o dia em que a sorte do mundo vai acabar. No geral, a situação do mundo está ficando cada vez mais sombria. A cada dia, a possibilidade de uma terceira guerra mundial se aproxima mais. A única pergunta que resta é onde isso vai começar, como vai explodir e como vai terminar. Mesmo assim, se você perceber, a maioria dos medos do mundo está relacionada a grandes explosões, mísseis, invasão e guerra aberta. Mas existe uma possibilidade ainda mais assustadora: uma guerra não imediatamente perceptível. Situação em que, ao acordar, a confusão na eletricidade e falta de sinal, bancos desorganizados e preços dos alimentos disparam. Só então você percebe que algo já começou. Por isso, antes de pensar onde a Terceira Guerra Mundial vai começar, há uma pergunta mais importante: quais são as coisas silenciosas que podem incendiar tudo? Mesmo sem o primeiro tiro, vamos falar sobre ataque cibernético. Isso significa atacar usando computador e internet para destruir o sistema do inimigo. Isso não é como um tiroteio, mas pode ter um efeito ainda mais grave. Por exemplo, se de repente invadirem a rede elétrica, que é o sistema de energia de um país, uma cidade inteira pode ficar no escuro. Quando falta energia, a água, os hospitais, os semáforos, as torres de celular e até as fábricas também são afetados. E se um país acreditar que isso foi patrocinado pelo Estado, ou seja, que o próprio governo está por trás, isso pode levar a um ataque de retaliação. O problema é que, no ciberespaço, nem sempre é claro quem é o verdadeiro responsável. Às vezes, um grupo pode cometer o ataque e fazer parecer que outro país é o culpado. E se um lado acusar o outro erroneamente, a situação pode piorar rapidamente. Em segundo lugar, existe a desinformação. Isso significa notícias falsas espalhadas de propósito para confundir a mente das pessoas. Quando há tensão e documentos vazados, áudios secretos ou notícias de última hora falsas se espalham muito rápido, imagine se circular uma notícia de que um diplomata morreu, uma base foi atacada ou uma ordem de ataque falsa foi dada. O público pode entrar em pânico, os líderes podem ser pressionados e forçados a tomar decisões sem verificação. Na vida real, às vezes o líder não age porque ele quer, ele age porque tem medo de parecer fraco aos olhos do povo e dos aliados. Em terceiro lugar, vamos falar sobre erro de cálculo. Isso significa interpretar errado os movimentos do inimigo. Esse é um dos motivos mais comuns para guerras repentinas na história. Por exemplo, uma aeronave se aproxima para interceptar. Isso é quando você bloqueia ou afasta um avião que está se aproximando do seu espaço aéreo. Às vezes, é só uma rotina. Mas se o piloto estiver nervoso, cansado ou for novato, pode acabar cometendo um erro de movimento, uma curva errada, sinalizador acionado por engano ou travamento no radar, podem parecer um ataque real. Quando uma aeronave é atingida ou abatida, é automático. A raiva aumenta, a pressão sobe e os gritos por retaliação ficam mais fortes. E isso não acontece só no ar. No mar, especialmente em áreas onde há muitos navios militares, existe o que chamam de cumacas. Isso é o risco, o perigo de colisão. Quando dois navios de guerra colidem, mesmo que acidentalmente, a propaganda pode apresentar isso como algo intencional. Depois, o outro lado responde. Aí os aliados entram até que a situação cresce. Em quarto lugar, existe uma linha silenciosa no mundo que quase ninguém percebe. Cabos submarinos. Esses são os cabos debaixo do mar, por onde passam a internet e muitos dados financeiros. Quando esses cabos são cortados, a internet pode ficar lenta ou até desaparecer. Em alguns países, bancos podem enfrentar problemas, negócios sofrer com comunicação e a coordenação militar ter dificuldades. O mais perigoso é que é difícil provar logo se foi acidente, tempestade ou algo intencional. Mas se um país suspeitar que foi sabotagem, isso significa que foi destruído de propósito. Eles podem ver isso como agressão. Aqui você pode ver que mesmo sem mísseis pode começar um conflito. Em quinto lugar, o espaço. Quando falamos de espaço, não é ficção científica, é algo prático. Muitos países dependem de satélites para navegação, comunicação e vigilância. O satélite é como um olho e uma torre de sinal lá em cima do mundo.
Quando de repente um satélite é bloqueado, ou seja, o sinal é interrompido, a precisão da navegação pode diminuir, a comunicação entre as unidades militares pode ser perdida e as informações no campo de batalha podem ficar confusas. Mas é ainda mais perigoso se houver um teste anti-satélite, que é destruir um satélite no espaço. Se isso acontecer em meio a uma tensão, pode ser considerado o primeiro passo para uma guerra maior, como um gatilho econômico. Estamos falando de dinheiro que pode gerar conflito. Há lugares no mundo que, se bloqueados, afetam a todos. Por exemplo, rotas de navegação por onde passam combustível, alimentos e matérias-primas. Quando começa o bloqueio, isso significa que a passagem dos navios foi impedida. Os preços do petróleo, do arroz e de outros produtos podem subir. E quando as pessoas começam a passar fome ou a sofrer, os países são obrigados a agir. Às vezes, não é mais por causa de ideologia, mas simplesmente porque é preciso sobreviver. Sétimo, a guerra moderna de hoje não envolve apenas soldados. Os drones são um grande fator. Aeronaves não tripuladas controladas por pessoas ou sistemas, usadas para vigilância ou ataque. O problema com os drones é que eles podem ser usados sem que você saiba por quem. Às vezes, há drones voando em áreas sensíveis. Aí você não sabe se é uma pegadinha, um grupo rebelde ou um agente estatal. Se você atirar, o outro lado pode dizer que você os atacou. Se você não atirar, algo ruim pode acontecer. Então, mesmo em decisões simples sobre o que fazer, há o risco de escalada. Oitavo, há algo que torna o conflito ainda mais rápido: a velocidade na tomada de decisões. Hoje, com redes sociais, notícias e imagens em tempo real, líderes parecem sempre apressados. Porém, decisões na guerra não devem ser tomadas rapidamente. Quando as coisas são apressadas, há uma chance maior de informações erradas. E quando a informação está errada, a resposta também estará errada. Na vida real, uma única noite errada pode causar um problema duradouro. É aqui que entra um ponto importante. Muitos acreditam que a Terceira Guerra Mundial surgirá de repente, mas é mais provável que ocorra como um efeito dominó, começando pelo ciberespaço. Segundo, resposta. Terceiro, desinformação. Quarto, erro de cálculo na fronteira ou no mar. Quinto, choque econômico. Só então entra o conflito aberto. Então, se perguntarem onde vai começar, às vezes a resposta é que a gente nem percebe imediatamente quando começou. O que vamos ver são apenas os efeitos. Os mercados caindo, confusão no abastecimento, apagões, as pessoas entrando em pânico e o aumento da presença militar. Se há uma lição que até uma criança pode lembrar, é que quando países sentem medo e raiva juntos, até uma pequena faísca pode virar algo grande. E nos dias de hoje, a faísca pode ser um sistema hackeado, uma notícia falsa, uma colisão acidental ou um alerta mal interpretado.